Como que um cara sai de campeão do BBB 24, leva quase 3 milhões de reais para casa e em menos de 2 anos já tentou praticamente todas as profissões possíveis? A história de Davi Brito depois do reality show é quase inacreditável. O cara já foi motorista de aplicativo, quase estudante de medicina, quase estudante de direito, influenciador, eu acho que sim, né? Quase um investidor imobiliário, quase dono de marca de roupas, quase fazendeiro, quase boxeador, enfim. E agora a mais nova é que é tipster, né, de apostas. Mas se eu não me engano, estão falando aí que ele também já tá parando com isso. Bom, o mais curioso é que quase todas essas tentativas vieram acompanhadas de polêmicas, desistências rápidas e algumas situações bem estranhas, incluindo obras abandonadas, negócios que não foram para frente e até um episódio em que ele quase conseguiu afogar o próprio cavalo. No meio disso tudo, ele ainda resolveu entrar no mundo do boxe, enfrentou o ator Sacha Bali no ringue e depois da derrota já saiu desafiando ninguém menos que Kleber Bambam. A pergunta que fica é: Davi é um cara tentando encontrar o seu caminho ou ele virou o verdadeiro rei das profissões? No vídeo de hoje a gente vai olhar de perto todas essas carreiras malucas que o Davi já tentou aí decolar, né, em apenas 2 anos. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Desde que venceu o BBB 24, a vida profissional de Davi Brito virou quase que uma montanha-russa, né? De lá para cá foram vários anúncios de novas carreiras, mudanças de rumo e decisões que mostram como que esse lado da vida dele anda meio conturbado desde que saiu do reality da Globo. Na verdade, sendo justo, né, não é só nessa área que as coisas ficaram bagunçadas. Em pouco mais de 2 anos, o Davi também se envolveu em uma sequência de polêmicas que fizeram seu nome voltar às manchetes diversas vezes. Mas hoje a ideia é focar justamente nas profissões que ele tentou seguir nesse período. E olha, se tem uma palavra que define o Davi, né, nesse quesito, é eclético. O cara, ele já foi de tudo um pouco, né? De motorista de aplicativo a lutador de boxe, isso sem contar várias outras tentativas no meio do caminho que no fim das contas não deram certo ou ele simplesmente abandonou. Então vamos dar uma olhada aí nessa carreira cheia de mudanças e decisões curiosas do Davizão. O Davizão tá quase que um Seu Madruga aí das profissões, né? Vale lembrar que antes da fama, o Davi trabalhava como motorista de aplicativo, provavelmente a profissão em que ele mais teve sucesso, porque depois disso foi só tropeço. Enquanto ainda estava confinado na casa do BBB, o Davi ele dizia com frequência que sonhava em cursar medicina e se tornar médico. E lá dentro mesmo, né, para facilitar esse plano, chegou a ganhar uma bolsa de estudos para fazer o sonhado e caro curso na Estácio. Só que, ao que tudo indica, esse sonho durou pouco. Não muito tempo depois, ele afirmou que decidiu seguir outros caminhos e soltou aquela frase, né? Cada um é livre para fazer o que bem quiser, o que bem achar. Então tá, né? O curioso é que durante o programa ele insistia bastante nesse sonho, dizia que queria ter condições de realizá-lo. Mas beleza, depois de vencer o maior reality do país, era claro que várias portas poderiam se abrir, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Davi passou a atuar como influenciador, fazendo aí algumas publicidades, participando de eventos. Só que, como a gente já sabe, poucos meses após sair do BBB, o bichão ele já estava cercado de polêmicas. Teve até medida protetiva solicitada por uma ex-namorada que ele começou ali a se relacionar, né, logo depois do programa. Com isso, rapidamente várias empresas passaram a olhar para ele com mais cautela na hora de fechar uma publicidade. Resultado, essa carreira de influenciador também nunca chegou a decolar de verdade, não é? Mesmo assim, não dá para esquecer que o Calabreso levou cerca de 3 milhões de reais só por vencer o programa, ou seja, é um belo pé de meia, não é? E foi aí que surgiu a ideia de virar um investidor imobiliário. Davi aplicou parte do prêmio na compra e reforma de imóveis para aluguel e revenda em Salvador, incluindo possíveis kitnets e até uma mansão para transformar em Airbnb. Porém, segundo algumas notícias, ele teria desistido das obras no meio do caminho, acumulando um prejuízo que pode chegar a milhões, né, por causa de multas e do abandono do projeto. Só que o Davi ele é guerreiro, né, e ele não ia se deixar abalar por causa dessa pequena turbulência. Então ele resolveu investir em outra ideia, lançou a sua própria marca de roupas com algumas das suas frases mais icônicas, né, mais famosas, só que para surpresa de absolutamente ninguém, esse negócio também não vingou. Depois disso, o ex-BBB decidiu tentar
tentar algo completamente diferente e partiu por um ramo que não tem nada a ver com moda, virou fazendeiro. Ele comprou um sítio cheio de galinhas, disse que queria se tornar o maior produtor de ovos de Salvador, só que aparentemente essa tentativa também acabou flopando. E para completar, ele não parece estar saindo muito bem também como fazendeiro, tá? Porque num determinado momento aí o marvado ele conseguiu até praticamente afogar o próprio cavalo. Meu Deus! Nossa, meu Deus, da cara não, velho! Meu Deus, velho! Mano, olha isso! Que bicho! Mano, ele vai matar o cavalo. O que ele tá fazendo, velho? O cavalo afogado, velho! Daí, no começo do ano passado, o baiano deve ter pensado algo tipo: cara, é melhor voltar a estudar, né? Porque empreender tá difícil. Só que no meio do caminho ele esqueceu que o sonho dele era ser médico e ele decidiu começar então a faculdade de Direito. E essa nova fase durou bem pouco também. Pouco tempo depois, o Davi comentou o motivo de ter desanimado, dizendo o seguinte: no início da faculdade, a galera tirando foto, querendo estar perto, eu fiquei bem assustado, porque é tudo novo pra mim também. Ah, foi só por causa disso só que ele desistiu? Caramba, hein? Desiste muito fácil. Arregou. Foi então que ele desistiu da faculdade para seguir a carreira como atleta e investidor. Foi aí que surgiu, né, a mais nova skin do Davizão, né, a de boxeador, e aqui eu tenho que admitir que o Davi ele realmente brilhou. Na carreira, não, mas talvez tenha sido o momento em que ele mais rendeu vídeos engraçados. E olha só que essa nem era a intenção, né? Ele que já tentou ser médico, já tentou ser advogado e agora vai tentar ser lutador aqui nesse ringue. Davi Brito! A preparação dele para enfrentar o vencedor aí de uma das edições de A Fazenda, o Sacha Bali, foi simplesmente cinema. Cada vídeo lendário, né, que as ruas jamais esquecerão. Vai pagar caro. Vai pagar caro. Você vai pagar caro. Se os vídeos da preparação fizeram sucesso, da luta em si não dá para dizer o mesmo, já que em novembro do ano passado, o Davi ele acabou derrotado por decisão unânime pelo seu rival de ringue e também de reality. Só que o baiano parece ter gostado da sensação de estar no ringue e logo depois da derrota ele já saiu desafiando outro que também ficou famoso por conta do BBB, o Bambam. Aí a loucura sobe de nível, né? Porque são dois malucos. Eu vou te dar um cruzado, velho. Você só na minha live aí, velho. Já quer dizer que eu vou te meter a porrada. Vai treinar com o Popó. O Popó vai entrar aqui na live. Popó vai entrar aqui na live, rapaz. A luta ainda não tem data definida, mas tudo indica que deve acontecer em 2026 na 8ª edição do Fight Music Show. Só que até lá não dava pro Davizão ficar desempregado, né? E aí, analisando o mercado, qual que foi a escolha dele dessa vez? Surpreendendo muita gente, o ex-motorista de aplicativo, o ex-estudante de medicina, ex-estudante de direito, ex-empreendedor do ramo de roupas, ex-investidor imobiliário, ex-fazendeiro, agora virou tipster de jogos. Pois é, o maluco agora é profissional em apostas, né? Você nem tava sabendo disso, né? Vamos crescer degradativamente, tá bom? Bom, o Davi, ele sempre encontra uma forma aí de conseguir surpreender todo mundo quando o assunto é fugir da CLT. Talvez essa decisão tenha vindo porque ele aparentemente fechou parceria com alguma casa de apostas. É bem possível, tá? Mas ainda assim é engraçado. Apesar de apresentar essa nova habilidade, ele faz questão de deixar claro que a sua prioridade continua sendo o boxe. O camarada, ele realmente se apaixonou pela nobre arte. O anúncio foi feito de forma bem sutil na bio do seu Instagram, onde está escrito, né? Boxe em evolução, foco total, uma luta feita, a próxima vai parar o Brasil. Olha só, que ego, não? Eu queria ter essa autoestima. Bom, o cara ele segue treinando até com o Luiz Dória, né? Uma lenda entre os treinadores brasileiros, responsável por preparar grandes campeões da luta no país, como o Popó e o Anderson Silva. Fala dele, né? O Davi tá com moral. Tudo isso que eu contei aqui aconteceu em apenas 2 anos, tá? Então o cara realmente tá vivendo intensamente, isso é inegável. Mas o fato é que toda essa sequência de aventuras acabou rendendo para ele um apelido de 1001 profissões, virando até motivo de chacota na internet. Olha só, que sacanagem, não? E a galera a gente sabe que não perdoa
mesmo. O maluco ele se deslumbrou com a fama, foi fazendo ali uma cagada atrás da outra, porque no fim das contas ou ele coloca a cabeça no lugar ou uma hora ele pode acabar sumindo de vez e tendo que voltar para a CLT que ele tanto quer evitar. Mas e aí? Ficou faltando alguma profissão do Davi que eu esqueci de falar aqui? Se eu deixei passar alguma, comenta aqui embaixo também, né? Sei lá, são tantas já que eu devo ter deixado passar alguma, não é possível. Até o próximo vídeo, tchau!